Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho deste final de semana, extraído do capítulo 4, versículos 26 a 34, nos convida a que sejamos incansáveis semeadores do bem na grande lavoura de Deus. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos com bastante nitidez no Evangelho deste final de semana duas parábolas: da semente semeada e a segunda delas do grão de mostarda. Gostaria de tecer breves considerações sobre a primeira parábola. Ela pode muito bem ser dividida em 3 momentos. O versículo 26 nos fala do plantio, da semeadura. Os versículos 27 e 28 tratam do dinamismo da semente, que vai crescendo, que vai desenvolvendo-se. E o versículo 29 fala da colheita. Interessante notarmos, prezados irmãos e irmãs, que o versículo 26 e 29, que tratam da ação do agricultor, são apresentados de maneira muito sintética. É dado um maior espaço para o dinamismo que a semente produz em si. Diz aqui o evangelista, ou melhor, o próprio Jesus, que o semeador dorme, acorda, noite, dia, e a semente por si só vai crescendo, vai amadurecendo até chegar o tempo da colheita.
O que o Senhor tem a nos dizer neste final de semana? É nítida neste Evangelho que a semente por si só, ela produz, ela traz em si uma força independente daquele que semeia. Não adianta ele redobrar-se em cuidados se a própria semente for estéril ou estiver apodrecida. Por isso, consideremos estes ensinamentos. Primeiro, na nossa vida, Deus tem uma maneira de agir que lhe é própria no tempo certo. Se nós considerarmos o agricultor, uma das coisas que ele precisa aprender e fazer é esperar. Ele semeia, ele dorme, ele acorda, dia, noite. Precisa ter paciência, precisa respeitar o tempo da semente. Nós, em nossa vida da fé, precisamos respeitar o tempo de Deus. Nem sempre aquilo que pedimos hoje é o conveniente para nós. O nosso tempo, a nossa maneira de entender o tempo, nem sempre é como Deus. Por aí, na linguagem popular, tanto se fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu procuro pensar o contrário, de maneira diferente. Deus está acima do tempo e intervém na nossa vida no tempo certo. Eu acredito não ser muito correto dizer o tempo de Deus é diferente. Ele domina o tempo, Ele está acima do tempo e no tempo certo Ele chega em nossa vida. Este é o primeiro ensinamento. Segundo, em nossa caminhada, em nossa vida, existe um tempo para tudo. E é necessário ter esta visão. Um exemplo, quando um estudante adentra, por exemplo, na faculdade, logo se projeta a carreira como formado, como seria, como gostaria. Entretanto, o tempo próprio para ele naquele momento é o estudo. É preciso deixar para depois pensar. Não estou dizendo que não precisamos programar a vida. Claro que devemos. Mas existe um tempo para tudo e devemos necessariamente viver bem hoje. Um terceiro ensinamento. Nunca devemos nos cansar de semear o bem. O bem por si só é como a semente, ele sempre germina. Tantas vezes pais, educadores, até desanimam porque encaminharam os filhos dentro da igreja, nos bons princípios, nas boas virtudes, e muitas vezes eles não veem frutos imediatos. Não devemos nos desanimar. A nossa função é semear. Sejamos incansáveis semeadores. Isso é o que convém. E por último, prezados irmãos e prezadas irmãs, não desanimemos quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Às vezes, pensamos e desejamos de uma maneira e elas não acontecem. Não deve ser esta uma razão de desânimo. A semente, o bem, ele sempre produz, seja na vida própria, seja na vida daqueles que nos rodeiam. Que a Santíssima Virgem, bendita Mãe de Deus e nossa, ajude-nos e que na lavoura de Deus, hoje e sempre, sejamos incansáveis semeadores do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que hoje e sempre o Senhor se faça presente em nossa vida e nos dê a sua paz.